Bom dia a todos. Está com som? Tá, né? Muito obrigado, senadora Ângela Portela, pelo convite da comissão de estarmos aqui como representante da nossa Federação Maior de Ginecologia e Obstetrícia, segundo estatísticas mais recentes, publicada há 2 dias pelo Conselho Federal de Medicina. Nós somos 29 mil médicos com especialização reconhecida em âmbitos governamentais, e devemos ser em torno de 36 a 38 mil que exercem a ginecologia e obstetrícia no país, em circunstâncias um pouco diferenciadas, tais quais interior, onde clínicos fazem parto e cirurgiões fazem cesariana. Eu falo aqui em nome da federação. Temos, logicamente, dentro desse grupo aqui, pessoas com visões diferenciadas. As visões diferenciadas não implicam em confrontos que não possam procurar caminhos, então as interfaces existem e a gente procura interface onde pode haver um crescimento mútuo de percepções e onde as pessoas possam exercer uma melhor ação em benefício da mulher. Eu não tenho conflito de interesses. Já foi colocado pela senadora Ângela aqui no início a conceituação da violência sexual, mas isso aqui só para lembrar que dentro de dicionários é uma situação de constrangimento físico-moral, segundo o Michaelis, o Novo Dicionário Brasileiro, e também do UAIS. Então, obrigando uma pessoa a exercer alguma coisa em vínculo de coação. O assunto passa a ter importância aqui no Brasil depois dessa pesquisa que foi dita pela senadora Ângela, da Fundação Perseu Abramo, da SESC, em 2010, quando as mulheres colocadas em face de circunstâncias onde ela teve o parto, e dentro dessa circunstância ela foi alertada que certas atitudes, certos comportamentos, certas recepções e certas acolhidas não são as mais adequadas, ela se encaixou dentro de um perfil de crítica porque ela não foi atendida dentro daquelas normas que seriam as mais adequadas. Então, são várias queixas que foram apresentadas e que caem nesse arcabouço que a senadora disse, 25% se sentiram agredidas no pré-natal e no parto. E dentro dessa arcabouço de queixas, o que foi chamado a atenção? Procedimentos cirúrgicos sem serem consultados nem informados. Isso aqui, principalmente, pegamos o cenário 2010, dentro do arcabouço intervencional médico, que no Brasil o parto se tornou médico-cêntrico por questões várias que ocorreram, criou uma cultura médico-cêntrica. Mas esse procedimento cirúrgico visa muito o problema da episiotomia. A episiotomia no país é feita de modo exagerado. No entanto, tem discussões, inclusive nós temos aqui a Artemis mesmo defende uma ideia que deve ser proscrito. Nós não entendemos que deva ser proscrito, mas que deve diminuir consideravelmente, sim. Abuso sexual dentro de entendimento da mulher ou eventual ocorrência mesmo, porque a consulta médica e o manuseio que é feito dentro de um atendimento médico, se não for esclarecido para a mulher, ela pode ser percebido como abuso sexual ou como atitudes inconvenientes. A violência verbal é muito comum, não é só de médico, dentro do hospital isso começa de repente até na portaria do hospital, nas delegacias, muito comum, e quanto mais o ambiente é masculino, mais a mulher se sente constrangida e mais vulnerável ela se torna assimétrica dentro dessas percepções. E a discriminação que existe na sociedade, sem dúvida. E aí nós temos o arcabouço de o que é uma violência física, série de coisas que nós temos, toque. Isso aqui existe porque, principalmente hospitais e escolas, não que ele deva ser proscrito também, porque deve ser ensinado, mas deve ser informado, e às vezes as pessoas esquecem disso. E também não é ter 5 residentes e todos 5 for tocando a cada hora. Isso incomoda extremamente a mulher. Epísio de rotina, obrigar a posição de parto, usar fármacos que aceleram o parto.
Isso aqui também existe tendências a falar que o ocitoxco deve ser proscrito. Não deve ser proscrito, mas deve ser diminuído. Ele tem instâncias que ele deve ser usado e isso a mulher tem que estar sabendo essas circunstâncias. Fórceps, Cristeler, logicamente, proscrição sem dúvida nenhuma. Curetagem sem anestesia, são coisas que acontecem, retirada manual da placenta, às vezes é exigido, mas se tiver que fazer, você tem que ter uma instância pelo menos de alívio de dor, né? E a mulher está sabendo que tem que ser feito aquilo. Cesariana sem indicação médica, não proporcionar contato físico, tem a sociológica com linguagem, não preservar pudor, praticar discriminação, humilhação, críticas, provocações, omissões de informações sobre evolução, a psicológica e não garantindo à mulher a opção por atitudes que lhe propiciem conforto, não informar sobre métodos e procedimentos disponíveis para assistência, não preservar a intimidade, não respeitar a autonomia, não garantir estar acompanhado e não respeitar o plano de parto que ela elaborou. Logicamente, o plano de parto tem contingenciamentos, porque o plano de parto é bem visto, inclusive por nós, ele deve ser feito em conjunto, não só pela mulher com o grupo que a cerca, o médico deve ser consultado, porque eventualmente o parto se ocorre em instâncias emergenciais e a urgência sempre existe no parto, mas o emergencial pode existir e precisa bypassar um plano de parto almejado por não possibilidade de segui-lo. Então a mulher tem que estar orientada disso. Na verdade, o que se fala? Que é um viés velado que é obstetra violento, interventor autoritário e promove maus desfechos para a mãe recém-nata. Eu estou falando em nome da federação, isso aqui não se trata apenas de uma preservação de categoria. Se trata de percepções de grupos e, logicamente, isso nos incomoda e nós somos apontados como tal justamente pelo viés que o parto no Brasil é médico-cêntrico. Então, quem é visto agindo mais nessa circunstância é o médico. No entanto, nós não concordamos muito com isso que vocês vão ver. Sobre a controvérsia, passa a ser profissionais de saúde, e em sequência de diálogo, que a gente os tem com grupos vários, a gente vê que realmente é um processo que está instalado numa cultura de atendimento e de receptividade à gestante em circunstâncias todas que há, seja institucional, seja hospitais particulares, seja hospitais conveniados. O que se comprova é que a maioria das mulheres assistidas em seus partos ficam satisfeitas, agradece e segue sendo atendidas pelos seus obstetras depois de ginecologia por livre escolha. O que significa isto aqui? Significa que o que é apresentado e sai na imprensa são estudos de caso. Não que a gente deve omitir e desconsiderar por ser estudo de caso em referência aos médicos que são treinados a usarem o N como uma metodologia adequada, o N como desenhos de trabalho sendo preponderante numa avaliação. Mas acontece que dentro do contingente total de médico e de atendimentos, na verdade, o estudo de caso ele é minoritário. Então, aqui tem que entrar uma graduação da percepção e do que ocorre realmente. Porque dentro da percepção, a hora que se aponta que o médico, por ser o parto médico-cêntrico, que a violência ocorre em torno do médico, o médico, de per se, ele não é tão mal visto sob o ponto de vista de estatístico social, da sociedade como um todo. Mas que existe violência, existe, nós não estamos eximindo a nós mesmos de praticá-la. Existem práticas indevidas e essas práticas indevidas devem ser entendidas e atendidas dentro de circunstâncias individualizadas. A violência expressa, principalmente em hospitais institucionais, é multicausal. O governo não cumpre suas próprias normas. A senadora apresentou as normas do Ministério da Saúde. A doutora Esther está aqui, ela fala pelo Ministério da Saúde, mas as normativas do Ministério são ótimas, da Organização Mundial de Saúde, só que você não vê ela ser aplicada. E nós temos uma conceituação um pouco equivocada no Brasil do que é esse Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde, o médico e a população percebe como uma instância dos que não têm recursos. O sistema é único, é para tudo, deveria ser aplicado em todas as instâncias, e não é. E ele é pior, logicamente, onde existe mais vulnerabilidade. E dentro das vulnerabilidades, ela aparenta mais onde? No institucional. Por que no institucional? Porque a demanda talvez seja excessiva dentro de contingenciamento de recursos que existem para tal.
Então, na verdade, se procura igualitarismo, mas o que deve ser almejado seria as situações que sejam equânimes, porque não vai haver recurso suficiente para todo e nenhuma parte do mundo. O governo não cumpre suas próprias normas e decretos, não há acomodações suficientes, ambiência, analgesia, respeito à autonomia, falta de insumos básicos, leitos de UTI. Se comprova, a mortalidade materna começou a subir após 2012, houve contingenciamento financeiro, em 2004 foi congelado, 2012 foi reduzido, 2015 é isso que nós estamos vivendo, o governo não tem recurso. O Ministério da Saúde não vem aplicando a totalidade de seu orçamento nos últimos anos. O relatório da CEDAW, da Convention of Elimination on All Forms of Discrimination Against Women, de 2014, mostra que a dotação orçamentária da rede que o Ministério montou, que é boa como estruturação de 8 bilhões, o que chega na ponta é 15%. E então, aí você tira duas relações. Por que isso não funciona? Talvez esse sistema brasileiro do tripartite seja um equívoco, o governo receber todo o orçamento para depois fazer o distributivismo. Esse distributivismo talvez seja a causa de aparecer os furos e desvios financeiros. Ou, senão, você tem que pensar uma outra coisa. Será que a rede cegonha ela serve para fazer cabide de empregos? São questionamentos. Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra, mas a verdade é que ela é inadequada. Se você tem 8 bilhões e só chega a 15%, existe uma inadequação nisso. Então, a FEBRAS repudia qualquer tipo de violência que ocorra contra a mulher e o neonato. Eles falaram que eu tinha um relógio aqui, eu não sei meu horário, alguém está me monitorando, por favor? Tem mais 5 minutos. Ok. Zela pela boa prática e reputação dos tópicos ginecologistas, faz parte, a nossa função é essa, divulga e atualiza constantemente base de evidências e boas práticas, mantém o portal da Federação conteúdos a respeito, incluindo atitudes condizentes, está aí o nosso portal. As orientações são colocadas em práticas que comprovadamente oferecem menores riscos, a base são recomendações da OMS e Ministério da Saúde. Aqui nós temos um conflito com o que a OMS falou, e agora foi publicada há 2 semanas no JAMA, que essas taxas de 15% nos Estados Unidos deveria subir para 19%. No entanto, nos Estados Unidos ela está em torno de 35% de cesariana. Então, nós temos o contingente. E a gente acha que dentro de estudos analíticos, de grupos de estudo, seja por meta-análise, seja por revisões sistemáticas, a gente entende que o 15% é o almejável a partir do qual não temos dados suficientes para garantir morbidades menores. Então, e como na prática mundial isso não ocorre, e mesmo dentro do NICE, que é a base do Ministério da Saúde, para fazer as diretrizes que estão sendo elaboradas, ele fala nos 15%, na verdade, na Inglaterra existe mais de 20% de partos cesarianos. Age no sentido do esclarecimento baseado no aspecto real, está antecipando problemas com o grande auxílio das entidades médicas, promovendo e apoiando fóruns para discussão ampla. Nós participamos do projeto de diretrizes do Ministério da Saúde, Conitec, a FEBRAS que não se omite nisso, espero que na nova gestão que vem também não se omita nessas discussões, tais quais essas que ocorrem agora. Faz a divulgação das conclusões com recomendações e esclarecimentos, não aceita que a desdicta da saúde como um todo e da obstetrícia como segmento dela seja originada e exclusiva da atuação dos médicos e de outros profissionais de saúde, trabalha na construção do novo modelo assistencial. O Institute of Healthcare Improvement, existe um acordo com o Einstein, com a medicina suplementar, a FEBRAS participa disso como consultoria, e a gente faz visitas, já tive visita, inclusive Jaboticabal, funcionou muito bem e nos deu uma esperança muito grande, porque a gente tinha aquele viés de querer ter esperança e poder tê-la. E hoje se comprovou que a hora que você faz ações bem intencionadas e bem feitas, é possível e com uma reconstrução em tempo oportuno.
porque Jaboticabal, em menos de 2 anos, se conseguiu uma redução de taxa de cesariana de 95% para 49%, em menos de 2 anos. Entende que a chamada humanização esteja dentro de um contexto mais ampliado, que implica também adequações, segurança, onde os indicadores de desfecho contemplem horizontes maiores. O que nós temos dificuldade nisso? A hora que você fala o parto é ser feito naturalmente, como a natureza demanda e programou o ser humano, ele é almejado, mas ele não pode ser visto como uma coisa única. Você tem que pensar o binômio. Então, os indicadores não pode ser só que nasceu, porque eu sou originário de escola médica da segunda metade do século XX, onde ainda tinha reminiscência dos partos que não eram intervencionados pela cesariana, mas havia intervenções por via baixa, com basotríplice, essas coisas. Então, o parto, a criança nascia morta, porque a intervenção matava a criança. Então, tem que se cotejar, junto com indicadores, não só o parto, como objetivo final de parto ser natural. Tem que haver o cotejamento com o parto sendo uma criança saudável, viável e com potencial social futuro. Denuncia sistematicamente tudo que existe, principalmente esses problemas aqui, a ausência de política pública efetiva. Quer dizer, a política existe, mas não se exerce, falta, não tem desfechos, falta leito obstétrico, falta funcionário, falta médico, falta enfermeiro, qualidade do trabalho não é bom. O relatório CEDAW também mostra uma coisa: se a mortalidade materna no Brasil aumenta, por que aumentou a partir de 2013? E nós temos uma cobertura de pré-natal de 100%. O pré-natal está sendo mal feito, é claro. Se a mulher vai morrer porque teve hipertensão, é porque não foi diagnosticada hipertensão durante o pré-natal. E ela foi apresentar como quadro agudo lá no fim. Então, são coisas complicadas. Tem posicionamento em fóruns, como eu disse. O que a gente acha que a diferença é o acesso à assistência de qualidade, e o foco nosso é segurança, adequação e qualidade do atendimento. A designação é apresentada de modo tendencioso, a gente acha, por alguns grupos radicais. A proposta é embasar evidências que priorizam o exercício da obstetrícia segura e boas práticas. Eu bato, mas sobra. Existe uma confusão conceitual quanto ao parto adequado entre o problema e quem o representa. Os players, isso aqui é intencional, porque a gente deveria falar em partners, mas, na verdade, não existe partners, por isso que eu usei o inglês. Aqui existe um jogo que tem interesses, então é players mesmo, só avançarão na consecução do objetivo de humanização do nascimento e respeito ao protagonismo da mulher quando for entendido que o foco deve ser a mudança do sistema. Esse é o problema, e eu acho que a discussão nós temos que mudar o sistema. Obrigado.